Olá, vamos lá para nós terminarmos então a nossa parte de sistema sensorial. Nós falamos da visão e falamos da audição. Agora nós vamos terminar falando dos outros sentidos que faltam, que fazem parte do sistema sensorial, que vem a ser o olfato, a gustação, que antigamente era chamado de paladar, e o tato. Bom, o olfato está ligado à nossa cavidade nasal. Então, vamos observar aqui como isso acontece. Olha só, dentro da nossa cavidade nasal, no nosso epitélio da nossa cavidade nasal, nós temos receptores olfatórios ou células olfatórias, que são células que formam a nossa cavidade nasal, que são responsáveis por captar, perceber os cheiros que estão dissolvidos nas moléculas do ar. Por isso que, se alguém coloca um perfume na sala, no banheiro, nós sentimos do nosso quarto, da cozinha. Porque os odores, as moléculas gasosas, elas têm a capacidade de se expandir, é uma propriedade das moléculas, né, do ar. A expansibilidade, os gases têm essa capacidade de se espalhar. Por isso que elas ficam, né, no ar, espalhadas, misturadas com as moléculas do ar. Essas moléculas, quando nós inspiramos, essas moléculas dissolvidas e misturadas nas moléculas do ar, elas entram na nossa cavidade nasal e quando chegam aqui em cima, elas são são percebidas pelos receptores olfatórios. Se vocês observarem, esses receptores estão ligados a um nervo, ó, nervo, que vai aqui entrar em contato com o cérebro. Então, na realidade, quem sente o odor, o cheiro, não é o nosso nariz, ele só vai captar, vai capturar esse estímulo. Quem sente esse cheiro, reconhece, interpreta, é o nosso cérebro. Tá? Ó, vem para o nervo e o nervo leva para o cérebro. Por isso que às vezes nós temos uma coisa chamada memória olfativa. Nós sentimos um cheirinho de um perfume, de alguma coisa assim, e traz uma recordação de alguma coisa que a gente tenha vivido. Pode ser um perfume, pode ser o cheiro de uma comida, ou às vezes até um cheiro ruim que a gente fala, pô, lembro de algum lugar que eu já passei, ou algum lugar bom, né? Ou às vezes aquele cheirinho de maresia que lembra a praia, a gente sente, lembra de alguma praia que nós, né, possamos ter ido. Existe no nosso cérebro a memória olfativa. Durante a vida nós vamos sentindo os odores e eles vão ficando registrados, guardados. Então, às vezes, eu não estou nem vendo, mas só de eu sentir, eu falo um perfume igual da pessoa, né? Porque isso fica registrado, tá? Bom, mas o nosso olfato não trabalha sozinho. Ele trabalha muito ajudando uma outra área do nosso sentido, que vem a ser a gustação, que era chamado de paladar. Nossa língua, na realidade, ela vai sentir sabores. Que sabores são esses? Doce, amargo, azedo, salgado, ácido. Ela sente esses sabores, mas o gosto, ele é formado junto com o olfato. Então, a gente começa a se alimentar, que nós começamos, né, a experimentar os alimentos. Quando nós vamos comer, nossa língua, nós estamos mastigando, ela vai dissolvendo esse alimento na saliva. A saliva é importantíssima, sem ela, para dissolver o alimento e esse alimento cair aqui, ó, nas papilas gustativas, que são uns crespinhos que estão na superfície da língua. E aí, então, isso dissolvido, capturado pelas papilas, chega até o botão gustativo que está ligado ao nervo, que vai levar ao nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, ele identifica se o que eu estou comendo é doce, salgado, ácido, amargo, né? Ele identifica esses sabores básicos, porém, isso aí foi dissolvido para a saliva, caiu ali. A gente precisa da saliva para isso, né? Umedecer o alimento para poder ser deglutido, mas também sentir esses sabores. Porém, quando eu estou mastigando, né, que a gente está fazendo o processo de mastigação,
o odor, o bafinho da comida sai delicadamente. Mesmo a professora, mas eu tenho educação, eu mastigo de boca cheia, boca fechada. Mas mesmo durante esse processo de boca fechada, nós estamos mastigando, sempre sai um pouquinho. E isso é captado pelo nosso olfato. E aí, lá no cérebro, eu produzo gosto. Então, a minha língua capturou se é doce, salgado, azedo, qual é esse tipo de sabor. Mas esse aroma que saiu, que foi capturado pelo meu olfato, os dois trabalham juntos aqui dentro, produzindo, então, o gosto. Por isso que, às vezes, só da gente sentir o cheiro da comida, a gente já fica com a boca cheia d'água e a gente sente aquele gosto, porque a gente tem essa memória, isso fica guardado. E aí nós vamos reconhecendo. Então, às vezes, né, a gente pode fazer a brincadeira. Eu fecho meu olho e boto uma comida. Eu vou fazer, né, degustar isso. Eu vou sentir e vou reconhecer aquilo que eu estou comendo, porque aquilo ficou na minha memória. E aqui, no nosso cérebro, na nossa química, algumas coisas são mais gostosas do que outras. Por isso que tem gente que tem um paladar que prefere o doce, outros preferem o salgado, outros preferem o azedo, porque a sensação que provoca no nosso sistema nervoso é diferente para cada um. É mais agradável para uns do que para outros. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Então, quando eu estou resfriada, o que que acontece? Como eu não sinto, né, ficar tudo entupido. O que é o resfriado? Deixa eu explicar para vocês, olha só. Quando a gente está resfriado, a gente tem aqui, ó, uma produção de muco. Muco é uma substância líquida, que ela vem para lavar a nossa cavidade nasal. Se eu estou resfriado, se eu estou gripado, com alergia, eu começo a querer tirar o que está me provocando isso. E aí eu começo a produzir muito muco. Só que esse muco fica ou escorrendo ou fica aqui, preso dentro desses canais. E aí a gente fica com o que a gente chama de nariz entupido. O ar não passa porque esses canais ficam inchados. Eles impedem a passagem do ar. Então, o que que acontece? Quando eu começo a comer, a minha língua vai perceber se o que eu estou comendo é doce, salgado, ácido, amargo, mas ela não consegue interpretar o gosto mesmo da comida, porque não tem a participação do olfato para capturar aquele vapor que sai e formar no meu sistema nervoso o gosto do que eu estou comendo. Aí a gente perde até a fome, né? Porque a gente perde o gosto da comida, a gente não consegue sentir direito e às vezes a gente está tão que a gente não consegue nem sentir direito se o negócio é doce, se não é, a gente realmente acaba perdendo o paladar, né? Por quê? A gente não consegue, além de sentir por conta do olfato, né? Às vezes as infecções, a saliva, isso tudo atrapalham até essa percepção aqui, né? Algumas viroses provocam isso. A gente viu que isso é um sintoma clássico, né, que a gente descobriu do Covid. Eles interferem nessa captação aqui, ó, nas papilas, né, nesses botões gustativos. E aí a gente perde a fome, né? É importante a gente comer, se hidratar para o nosso sistema imunológico trabalhar, mas ele não vai funcionar com perfeição. E a gente acaba ficando meio enjoado, porque se você não sente o gosto da comida, você não sente prazer em comer, tá? Então, por isso que quando a gente fica gripado, a gente não sente o gosto, fica tudo entupido, eu tô mastigando, mas o que tá saindo, aquele bafinho, não é sentido. E o meu cérebro, então, não consegue processar, porque ele tá deixando de ter um estímulo. O máximo que eu vou conseguir identificar é se o que eu tô comendo é salgado, é doce, se é meio ácido, se é amargo, tá bom? E por fim, a gente vai falar do tato. O maior órgão do nosso corpo é a pele. A pele é um órgão, tá? Ela é formada pelos tecidos, pela reunião de tecidos, tecido epitelial, que é esse tecido aqui de cima, o da superfície, com células bem juntinhas, bem agarradinhas, para evitar a passagem de substâncias de micro-organismos e de perda de água. E nós temos aqui embaixo, ó, nas camadas abaixo, nós temos a derme, e aqui nós chamamos de tela subcutânea ou hipoderme, é uma camada de gordura, tá? Aqui nós temos tecido conjuntivo. Bom, o que que acontece aqui, gente? Olha só. Nós temos aqui muitos vasos sanguíneos,
nós temos nervos, tá? As glândulas de suor, que vão produzir, são as glândulas sudoríparas que produzem suor, que ajudam a controlar a temperatura do corpo. Nós temos aqui a glândula sebácea, que está ligada, ó, ao folículo piloso para produzir gordura, para manter a nossa pele hidratada e protegida, para evitar micro-organismos, né? Nós temos que ter higiene com a nossa pele, tomar banho. É para quê? Para tirar essa camada velha de gordura que vai prender sujeira e micro-organismos. É uma forma de prevenção, de hidratar, tá? De proteger os nossos poros. E também aqui em cima, na epiderme, o que acontece? A nossa última camada é uma camada de células mortas. Elas vão se multiplicando para cima, vão crescendo. As que ficam mais em cima morrem e as outras vão subindo para repor. Essa camada de células mortas, ela é uma proteção, né? É uma camada protegida, que protege aqui, além de uma substância chamada queratina, tá? Isso tudo impede, além de fazer uma barreira, impede uma desidratação, uma perda de água. Porém, células mortas, elas servem de alimento para micro-organismos. Então, quando eu tomo banho, que eu passo o sabonete, eu retiro isso e permito que uma nova camada venha. Retiro micro-organismos, gordura, poeira, para evitar o entupimento desses poros ou que esses micro-organismos possam vir a se multiplicar e provocar doenças, como, por exemplo, a micose, que é causada por um fungo, tá? Então, a higiene da pele ela é muito importante. Agora, a pele é responsável pelo tato. Como? Vocês estão vendo aqui os receptores sensíveis ao toque? Nós temos vários receptores. Receptores responsáveis para sentir frio, calor, áspero, liso, o toque, tá? Então, esses receptores, eles estão bem aqui em cima na nossa pele e eles vão perceber isso tudo. Se o que eu tô mexendo é macio, se é áspero, se é liso, se é mais grosso, se tá frio, se tá quente, então também chamados de corpúsculos. E eles estão ligados, se vocês olharem, ó, eles vêm aqui para baixo e eles vão estar ligados aos nervos e vão transmitir isso ao nosso cérebro. Porém, existe uma coisa na nossa pele que, além do tato, que permite que nós percebamos essas sensações, né, que são os corpúsculos aqui, os receptores sensíveis a toque, que são as terminações nervosas livres. O que é isso, Carla? As terminações nervosas livres, elas são responsáveis pela dor. Por que elas não são juntas ou não estão no mesmo esquema dos receptores sensíveis ao toque, dos corpúsculos sensoriais? Porque os corpúsculos, eles vêm bem aqui em cima, para que a gente possa sentir. A dor, ela começa mais embaixo. Olha aqui, ó. Eles vêm aqui assim. A dor, ela começa mais embaixo. Por quê? Senão qualquer toque seria dolorido, tá? A dor é um mecanismo de defesa, ela tá avisando, chega, para, você não pode mais ali, porque senão você vai causar uma lesão. Então, até um certo ponto, é toque. Mas, além disso, começa a incomodar e depois começa a doer, porque eu cheguei nesses receptores, nas terminações nervosas livres, que estão mais embaixo. Elas ficam mais abaixo, elas não estão em contato com a epiderme, como acontece com os corpúsculos, que tem que vir bem em cima para poder estar sentindo calor, frio, né? Tô pegando os objetos, tô sentindo esses objetos. Elas ficam mais abaixo, tá? Elas mostram que existe um limite. Então, os corpúsculos do tato estão aqui em cima, na minha epiderme, sentindo tudo, tá bom? A dor não, ela vem um pouquinho mais abaixo. É quando a coisa já começa a passar de um limite. Se não, qualquer toque, se ela estivesse mais em cima, esse receptor, qualquer toque provocaria dor. Por isso que eles vêm mais abaixo, tá? Bom, vamos ver. Aqui entram as nossas atividades que nós já fizemos. Então, eu vou mandar para vocês umas atividades extras, tá? Para vocês responderem de acordo com esses 3 temas que nós vimos agora, tá bom? E dúvidas a gente tira lá no chat ou na live.